Se você abrir a sua Bíblia agora, vai se deparar com um enigma interessante. Em algumas passagens, Deus trata o fermento como símbolo do pecado, contaminação e hipocrisia. Mas aí chega Jesus em Mateus 13 e diz que o reino de Deus é exatamente igual ao fermento. Como a mesma coisa pode ser símbolo de pecado e símbolo do reino dos céus ao mesmo tempo? Será que Jesus estava contradizendo toda a tradição do seu próprio povo? Ou será que nós é que desaprendemos a ler os símbolos das Escrituras? Eu sou Débora Guedes, psicanalista, terapeuta de casal, graduanda em teologia pelo Seminário Teológico Jonathan Edwards e hoje nós vamos decifrar esse código. Você vai descobrir que o fermento na Bíblia não é uma metáfora bonitinha sobre culinária, mas uma anatomia de como forças invisíveis governam a sua mente. E mais, você vai entender o contraste chocante entre a corrupção que se esconde nas sombras e a justiça que se expõe no altar. Para entender o que Jesus quis dizer, nós precisamos voltar milhares de anos até a noite em que o povo de Israel saiu do Egito. Esqueça o fermento químico em pó que você compra hoje no supermercado. Nos tempos bíblicos, o fermento era chamado de levaim ou massa antiga. Era um pedaço de massa velha que você deixava exposto para sofrer a ação das bactérias selvagens e fungos do ar. Em termos científicos simples, o fermento era um processo de decomposição controlada. Era literalmente o apodrecimento da matéria para fazer a massa inflar. Essa massa teria que ser alimentada todos os dias com água e farinha para manter as leveduras vivas. Por isso mesmo é que o fermento simboliza o pecado. É a corrupção antiga que é alimentada todos os dias. Sabendo disso, olha o que Deus ordena em Êxodo 12, versículo 15, 17 a 20. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Pois quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Por que um rigor tão drástico por causa de um ingrediente de cozinha? Porque Deus ameaçaria expulsar alguém do seu próprio povo só porque a pessoa comeu um pão fofinho? A resposta é que Deus não estava regulando a dieta deles, ele estava ensinando através da matéria. O fermento representava a velha corrupção. O Egito tinha infectado o coração daquele povo com idolatria, mentalidade de escravo e costumes corrompidos de forma silenciosa. Retirar o fermento das casas significava um corte abrupto com o passado. Deus estava dizendo: vocês estão começando do zero, não levem o apodrecimento do Egito para a terra prometida. E aqui entra uma chave de leitura teológica bem interessante, que a maioria das pessoas deixa passar. No Egito, a corrupção opera no escuro. Ninguém vê as bactérias do fermento agindo durante a noite lá no meio da farinha. Você só vê o resultado quando a massa já inflou e ficou fofinha. No Egito espiritual, tudo está escondido, camuflado e mascarado na cultura. Mas olha o que acontece logo depois que o povo sai do Egito. Deus ordena a construção do tabernáculo. E a primeira coisa que qualquer pessoa encontrava ao cruzar os portões do pátio era o altar do sacrifício feito de madeira de acácia e totalmente revestido de bronze. Na tipologia bíblica, o bronze simboliza o julgamento e a justiça divina contra o pecado. Perceba o contraste violento do Egito. A corrupção e o pecado ficam escondidos, agindo nas sombras através do fermento. No tabernáculo de Deus, o pecado é exposto. Ele é trazido à luz do dia.
O animal é sacrificado publicamente, o sangue é vertido e o fogo consome a oferta sobre o bronze à vista de todos. Você percebe essa virada de chave? O fermento infla a massa, uma ilusão de crescimento baseada no oculto. O altar de bronze consome o erro através do fogo, uma justiça dentro da realidade baseada na justiça e na verdade exposta. Deus estava ensinando ao seu povo: para caminhar comigo, a contaminação oculta precisa dar lugar à verdade exposta no altar. Esse padrão de que fermento significa corrupção oculta que se espalha, atravessa os séculos e explode com força no Novo Testamento. Os autores bíblicos continuam usando o fermento para descrever esse perigo que age no secreto. Vamos analisar 3 passagens importantes. O fermento dos fariseus, narrado em Lucas 12, 21. Jesus olha para a multidão e avisa: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia senão uma decomposição oculta? O fariseu parece uma massa bonita por fora, mas por dentro ele está sendo inflado por uma mentira invisível. Ele cresce pelo orgulho e não pela verdade. A segunda passagem a ser analisada é o fermento na igreja, narrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8. O apóstolo Paulo descobre que a igreja de Corinto está tolerando um pecado grave de imoralidade. Então ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do velho fermento. Você já percebeu como um único comportamento tóxico e oculto, quando tolerado, destrói uma comunidade inteira? É isso que o pecado faz. Ele contamina no secreto. A terceira passagem está em Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Quando falsos mestres tentam distorcer a graça, Paulo repete: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pequena mentira teológica azeda toda a verdade da fé. Em todos esses casos, a regra é clara. O fermento entra escondido, trabalha no secreto e altera a estrutura do que toca e infla tudo. O fermento é uma força de contaminação destrutiva. Mas aqui é que a Bíblia fica bem fascinante. Justamente quando achamos que entendemos a regra, Jesus muda o jogo. Em Mateus 13:33, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em grande quantidade de farinha até ficar tudo levedado. Espera um pouco. Jesus acabou de comparar o reino de Deus a um símbolo de corrupção? Como entender isso? E é aqui que está a genialidade do mestre. Jesus não está contradizendo Moisés ou Paulo. Ele está usando a mesma propriedade física e mecânica do fermento, mas invertendo a polaridade espiritual. O que o fermento faz? Ele trabalha de forma invisível, silenciosa, mas com um poder de contaminação avassalador que muda a natureza da massa. O pecado opera assim, para a destruição nas sombras do Egito. Mas o reino de Deus opera exatamente assim para a restauração. O reino de Deus não entra no mundo com barulho de tanques de guerra. Ele entra silencioso, oculto na história e é depositado no coração de uma pessoa comum. Mas aquela fagulha da presença de Deus tem uma força tão violenta de expansão que quando ele entra na sua vida, na sua cultura, na sua família, ele se alastra, transformando a realidade de dentro para fora, até que toda a massa mude de natureza. Agora vamos trazer essa teologia profunda para a sua mesa, para o seu dia de hoje. Qual o fermento que está operando na sua vida neste exato momento? Porque a grande verdade é que nenhum de nós é neutro. Nós somos a massa e estamos sendo levedados por alguma força invisível. Se o velho fermento do Egito entrou no seu coração, ele começou pequeno. Uma mágoa que você achou inofensiva e decidiu guardar em segredo. Uma pequena mentira no trabalho para você se sair bem.
Uma hipocrisia de manter as aparências na igreja enquanto a sua vida privada está em decomposição moral nas sombras. Lembre-se do padrão bíblico. Um pouco de fermento altera a identidade da massa inteira. Qual a Páscoa você precisa fazer hoje? Você vai continuar escondendo essa corrupção como faziam no Egito ou vai trazer esse erro para a luz do altar de bronze, permitindo que a justiça de Deus julgue, perdoa e consuma esse pecado? Por outro lado, se você foi tocado pelo Evangelho, você carrega o fermento de Deus. O reino em você não foi feito para ficar trancado em um pote de vidro no domingo de manhã. Ele foi feito para ser misturado na farinha do mundo. Se você entra num ambiente de trabalho difícil, quem influencia quem? É o ambiente que te azeda ou é a sua integridade que leveda aquele lugar? Sua honestidade precisa ser contagiosa e seu amor precisa transformar a sua família. O fermento trabalha no secreto, mas o resultado sempre aparece no crescimento da massa. Olhando para suas atitudes hoje, o que sua vida tem revelado ao mundo? O apodrecimento oculto do pecado ou a expansão visível do reino de Deus? Se esse estudo abriu seus olhos para enxergar as Escrituras com mais clareza, faça o seguinte: deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você tem vivido na ocultação do Egito ou na verdade do altar de bronze? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!